Olá, tudo bom com você? Meu nome é Eduardo, sou enfermeiro e hoje a gente vem falar sobre um pouco de pediatria. O tema de hoje que vamos abordar é diarreia na criança. É um tema muito cobrado em provas, concursos públicos, provas para residência, independente se você for auxiliar, técnico de enfermagem ou enfermeiro, esse tema vai cair sempre na sua prova. Então, para vocês poderem me ajudar com o engajamento desse vídeo, eu peço por gentileza, compartilhe esse vídeo, dê like, comente e se inscreva no canal. Por isso aí ajudar meu trabalho e eu trazer mais assuntos pra gente poder discutir aqui em aula. Bem, vamos falar um pouco sobre diarreia. Na criança, eu vou especificar mais em si. Na primeira fase, a primeira infância do paciente e mais aos lactentes. Porém, nos próximos vídeos, nas quais quando eu for trazer aqui em relação à pediatria, eu trago de uma forma um pouco mais ampla as próprias doenças em si, diante da primeira infância e a segunda infância. Bem, esse aqui é um pouco da minha formação, se caso vocês quiserem parar para ler e dar uma visualizada, fica a questão de vocês. Lembrando que esta apresentação em si é sem fins lucrativos, apenas é para questão de conhecimento e capacitação de habilidades em si, caso tiver interesse em questão de estudos, e que essas aulas em si que eu estou gravando é voltadas para a Escola de Enfermagem Almeida Santos. Por favor, em caso de vocês fazerem comentários, tenham cuidado com as palavras nas quais vocês vão aqui digitar, e agradeço a compreensão de todos com todo respeito. Bem, não tem como eu falar pediatria e não focar em problemas assim gastrointestinais e trato respiratórios, porque são doenças que acontecem muito diante desse público, desse perfil epidemiológico. E quando a gente fala de crianças mais pequenas em si, lactentes, da sua primeira infância, lógico que eu vou pensar em diarreias. Tanto é que diarreia é um dos principais assuntos mais cobrados em prova de todos os concursos públicos voltados em saúde. Independente, digamos, se você for um agente comunitário de saúde ou você estiver com lá nível de mestrado, doutorado, tudo mais, quando você vai fazer a mesma prova ali de concurso público, vai cair essas mesmas temáticas. E quando a gente fala, digamos, de um público um pouco mais assim, frágil, com uma maior vulnerabilidade, a gente tem que, digamos, especificar todas essas suas características. Aí eu lhe pergunto, o que seria uma diarreia? Diarreia, já dá para imaginar que são fezes amolecidas em si, com quantidade de água exorbitantes. Às vezes elas podem ficar um pouco mais aquosas, podem ficar, digamos, umas fezes um pouco mais consistentes. Mas na literatura, quando a gente fala em questão de episódios de diarreia, no mínimo a gente tem que ter pelo menos 3 episódios ou mais para a gente considerar em si no nosso público infantil. Quando a gente vê um quadro de diarreia para uma criança, muitas das vezes a gente tem que avaliar se ela é aguda, se ela é persistente, se ela tem presença de sangue, porque cada característica que apresenta dentro em si dos sinais clínicos do nosso paciente vai caracterizar exatamente como vai ser a forma de tratamento, o nível de desidratação, que é um aspecto que a gente vai observar daqui a pouco. O excesso de evacuações relacionadas à questão etiológica, quando eu tenho, digamos, diarreias hiperexorbitantes, com muitas quantidades, além do que é mais programado, que eu posso gerar, digamos, uma desidratação moderada grave para o meu paciente, muitas dessas vezes pode estar relacionada não somente a um fator fisiológico, mas também fator patológico. Eu posso pensar também em questões de vírus, bactérias, infecções oportunistas, ensino gastrointestinal, que pode comprometer meu paciente e, digamos, gerar uma hospitalização dele. Mas no caso, beleza. Eu estou pensando em volume, quantidade. Por que na criança é um pouco mais assim severa esses problemas gastrointestinais? Eu tenho que pensar que, tipo, como é um corpo em desenvolvimento, que ele precisa, digamos, estabelecer metas, ele precisa, digamos, estar dentro de um equilíbrio diferente de um corpo humano. Quando a gente tem ganhos e perdas em si, a gente tem uma adaptação mais rápida. Mas quando a gente está falando de um corpo um pouco mais prematuro, eu tenho que entender da volemia do meu organismo. Volemia é a quantidade de água em si, ou, como posso dizer, líquidos dentro do vaso sanguíneo. Se eu tenho, digamos, um nível de perdas, eu tenho que ter um determinado nível de ganhos.
Porém, quando eu falo de uma criança, quando eu tenho muitas perdas ou muitos ganhos, eu digamos, os sinais são mais exorbitantes dentro dela. Porque a gente tem mais distúrbios sindrômicos avançados na criança. Porque são mais característicos dentro desse perfil. Podemos ver níveis um pouco de desidratação, sintomas mais assim leves, mas podemos também ter a um nível de choque muito rápido para uma criança. Então, por isso que a diarreia é um assunto importante para ser discutido. E quando tratamos assim de sinais de alerta, uma criança com desidratação, ou dependendo da questão da idade, gravidade, ou enfim, a gente tem que pensar letargia, inconsciência, coma, inquietude, irritação. A criança muitas das vezes ela não consegue nem se amamentar ou beber líquidos em si, por conta do quadro clínico que ela estiver ali. Olhos encovados, quando digamos eu falo de olhos encovados, eu estou falando de uma criança que na qual aqui na região periorbital vai começar, digamos, a ficar mais profunda. É um dos sinais de gravidade que a gente mais observa no nível de desidratação das crianças. E principalmente crianças um pouco mais assim pequenas, no nível assim mais lactente, temos as fontanelas, que é as fontanelas pragmática e lambda. Quando a gente vê uma depressão em si dessas fontanelas, já é um sinal característico de desidratação importante para nós. E o sinal de prega? O sinal de prega é o tempo de enchimento capilar. Normalmente, em adultos ou crianças, é menor que 2 segundos. Mas quando eu já tenho mais do que 2 segundos fazendo isso aqui, a prega passa até o teu retorno ali do enchimento capilar, já posso classificar exatamente como sinal de gravidade. 2 sinais ou mais traduz uma desidratação grave. E dependendo dessa desidratação, do nível de desidratação, eu tenho que tomar terapêuticas e procedimentos para realizar esse tratamento. Dependendo seus sinais e sintomas, os quadros clínicos que ele estiver apresentando ali, eu tenho que tomar alguma decisão de qual tratamento eu vou seguir ele. Aí, a gente tem alguns planos já randomizados pelo protocolo do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente já tem programado para poder seguir. Dependendo da classificação do nosso paciente, ele vai tomar, digamos, uma outra terapêutica. Se eu tenho um paciente que ele está na classificação A, eu já estou falando de um paciente que ele está numa classificação um pouco mais leve em si. Tanto é que o nosso tratamento em si no plano A é mais voltado para os cuidados domiciliares. Agora, o tratamento B é voltado para a atenção já básica de saúde, ou seja, precisa, digamos, ter um atendimento ali de um profissional de saúde já direto, ficar ali para fazer uma observação clínica. E agora, a terapia C, eu já preciso talvez uma hospitalização do nosso paciente. Quando falamos de tratamento A, é um tratamento um pouco mais assim, básico, pensando em questão de tecnologia. Eu penso assim num paciente que está com sinais de desidratação leve. O que eu penso na desidratação leve? Eu penso que é um paciente e só apresenta sinais diante da mucosa. Eu não tenho comprometimento sistêmico, eu não tenho comprometimento de outros órgãos, eu apenas só tenho a questão da mucosa ali apresentando a secura. Então, o que eu posso, digamos, orientar para o meu paciente e familiar, né? Na verdade, dependendo da criança, se for muito pequena, é só orientar a mãe, né? A gente pode, digamos, dar esses soros de hidratação oral, né? Para alguns sachêzinhos para levar para casa, fazer a orientação de continuar com o adicionamento de líquidos, continuar a beber bastante líquido, continuar com a alimentação. Se a criança for lactente, continue com a amamentação, né? Se ela for exclusiva ou não. E quando retornar? Quando a gente orienta para nosso paciente retornar ao serviço de saúde? Quando a gente percebe aqueles sinais de alerta. Naqueles sinais de alerta que eu apresentei ali na frente, quando a mãe observa que a criança está um pouco estranha, pede para ela se retornar para o serviço de saúde para a gente poder reavaliar ou continuar com a medida do plano ou modificar outro plano. A gente pode, digamos, reavaliar essa condição do nosso paciente para ver se está, digamos, com uma criticidade um pouco maior. O que acontece nesse plano? A cada evacuação, dependendo da idade do nosso paciente, a gente pode separar por, digamos,
idade menor que 1 ano, idade maior que 1 ano. Quando eu tenho evacuações aquosas, quando eu estou falando de. Perdão. Quando eu falo de menor que 1 ano, é 50 a 100 ml que você deve administrar ali via oral para o nosso paciente. Cada evacuação ele tem que tomar de 50 a 100 ml de soro de reidratação oral. Quando está um paciente um pouco mais envelhecido, mais de 1 ano ou mais, eu tenho que administrar 100 a 200 ml a cada evacuação aquosa. Lembrando que isso aqui é apenas o plano A. Os planos B e C, eles são um pouco diferentes aqui da nossa terapêutica. Mas quando a gente fala que estamos um paciente aqui com desidratação leve, é o mais adequado esses volumes. Tá, mas eu posso administrar mais soro de reidratação oral, mais do que a quantidade que está recomendada? Pode. O soro de reidratação oral, ele não tem limite. Dependendo, você pode adicionar mais líquido, você pode continuar com a questão da alimentação, principalmente se tiver uma comida um pouco enriquecida de água. Isso já ajuda na nossa terapêutica para o nosso querido paciente. Agora, no plano B, já tem uma modificação ali. O plano B a gente está vendo com sinais de desidratação um pouco mais leve e moderados. O que eu penso de um leve e moderado? Eu já estou pensando em alguma coisa mais sistêmica. Eu posso estar pensando em uma taquipneia, uma taquicardia. Eu posso estar pensando em sinais de irritabilidade em si. O paciente está choroso. Então, já é uma coisa que eu já devo me preocupar um pouco com a clínica do meu paciente. Apresentou também um sinal de alerta ali, um isolado, já penso em fazer, digamos, uma observação clínica. Se eu vou fazer uma observação clínica, meu paciente vai lá na atenção básica, atenção primária em saúde, vai ser atendido ali na UBS, e ele pelo menos tem que ser observado por 4 horas, no mínimo. Depois disso, dessas 4 horas, depois que eles tomar o soro de reidratação oral em si, determinado de tempo em tempo, se ele tiver uma melhora, eu posso fazer a orientação de continuar com os líquidos adicionais, continuação com a alimentação, amamentação se for uma criança lactente. Eu tenho que reclassificar o paciente por conta que se ele já está bem do B, eu posso mandar ele para o A de volta. E aí ele vai continuar com o tratamento ali nos cuidados domiciliares. E quando retornar, como eu falei no plano A, se lá apresentar alguma pior do estado clínico, ele tem que retornar para o serviço. Aqui, no plano B, a gente faz a mesma orientação. Só que a gente vai mandar o paciente lá para o plano A. E se caso apresentar complicação novamente, ele volta para o serviço de saúde. Mas pensa, eu estou vendo que meu paciente está tomando muitos líquidos. O que acontece com a gente exagera com líquidos? Se eu estou falando de uma criança, é normal ele ter, digamos, alguns vômitos. Então, se eu encho demais o trato gastrointestinal, eu estou pensando que, digamos, em algum momento eu posso ter uma crise de vômito ali. O que acontece na crise de vômito? Eu posso, digamos, suspender a solução de reidratação oral ali por 10 minutos. Eu espero meu paciente, digamos, 10 minutos para ver, digamos, a questão da melhora dele. E se caso ele estiver bem, eu retorno ali com o soro de reidratação. Só que eu vou dar menos goles para a criança não ficar exagerar. Se caso ainda persistir essas crises, dependendo da idade do nosso paciente, a gente pode administrar um sublingual de ondansetron. Se a criança for menor que 2 anos, eu posso colocar 2 miligramas de ondansetron sublingual. Se a criança for maior que 2 anos, eu posso administrar 4 miligramas de ondansetron sublingual. E aqui é mais ou menos as faixas nas quais a gente deve seguir com base na idade ou no peso da criança. O quanto de ml que eu tenho que fazer aquele paciente ingerir, no mínimo. Eu tenho 2 escalas. Eu tenho a escala de idade e peso, ou tenho a escala ali de peso de criança vezes 75. Duas formas em si de conseguir meu paciente
voltar com aquela volemia adequada. No caso de o paciente chegar para mim e eu não conseguir pesar ele, eu posso usar a questão da idade dele para poder fazer, digamos, o cálculo. Se eu não tenho o peso, eu posso, digamos, usar somente a estrutura do peso para ver quanto de ml eu vou chegar. Embora aqui tenha tipo duas estruturas, eu posso apenas utilizar uma para fazer a questão do meu cálculo. Beleza. Cheguei uma criança, essa criança tem mais ou menos 5 quilos e 400 gramas. Então eu vou chegar aqui com este cálculo. Mas, por exemplo, se eu chegar com uma criança exatamente com 1 ano, aproximadamente, e eu não saber o peso dela, porque não tem balança dentro da unidade, ou por algum motivo a mãe não sabe o peso da criança, a gente vai calcular pela idade. Se caso você quiser ignorar esse fato dessa escala, a gente pode usar este outro cálculo, que a gente pode utilizar o peso da criança, que vai depender do peso, e fazer 70 vezes 75. Isso vai dar a quantidade de ml que a gente deve administrar via oral, via interal, para o nosso paciente. Plano C, o plano que é mais complicado, que precisa de uma hospitalização do nosso paciente para ser observado. Já temos um sinal de desidratação um pouco mais grave. Podemos observar quase sinais de choque, né? Pensa que lá no leve eu não tenho um comprometimento nada sistêmico. No moderado já aparecem algumas características, né? Às vezes pode aparecer oligúria. Já aqui no C, eu já estou pensando num paciente já com anúria, um paciente quase chocando. Se o paciente já tem um risco ali de chocar, eu já tenho que, digamos, hidratar aquele paciente. Pensa que é uma observação clínica de mínimo 6 horas, ou seja, ele precisa estar ali pelo menos internado para poder, ou em observação, para eu poder, digamos, acompanhar o paciente. Tanto essa questão de ganhos e perdas. Pode ser incluído o soro de reidratação oral? Pode. Enquanto eu estou lá preparando a bomba de fusão, colocando ali a solução, colocando o equipo ali preparando, pode deixar ali simplesmente o meu paciente tomando lá o soro de reidratação oral e tomar a solução endovenosa. Super de boa. Isso super aceito. O que acontece? Aqui a gente tem que fazer um cálculo. Um cálculo que vai estar em duas fases. O total de peso no meu paciente vezes 100 ml é o que eu devo calcular para o meu paciente. 100 ml por quilo. Aí eu posso escolher soro fisiológico, ou eu posso usar um ringer lactato para, digamos, para uma paciente que já está em hidratação muito avançada, eu posso utilizar um ringer lactato para, digamos, ajudar a repercussão ali periférica do meu paciente. Mas, lembrando, duas fases. Aqui no plano C, a gente tem que dividir em duas fases. Fase 1 e fase 2. Essas fases são importantes para a nossa expansão volêmica do nosso paciente. Essa predominantemente é, digamos, para expandir ele. Então, eu tenho que fazer a fase 1 em determinado tempo e a fase 2 em determinado tempo um pouco mais prolongado. O total aqui é de 30 por 70, vai dar 100. Ou seja, o mesmo valor. Só que a diferença é que tipo, eu tenho que fazer, digamos, uma fase um pouco mais assim imediata e a outra um pouco mais imediata. O que acontece aqui? Dependendo da idade do meu paciente, eu tenho que determinar quantas horas ou minutos eu vou fazer aquele procedimento. Se meu paciente for menor que 1 ano, esse 30 ml por quilo vai ser feito em 1 hora e o 70 ml por quilo será feito em 5 horas. Beleza, menor que 1 ano, essa é a regra. Agora, maior que 1 ano, eu tenho que fazer em 30 ml por quilo em 30 minutos, pensando que eu já tenho uma criança um pouco mais grandinha, né? Então, simplesmente, ela pode expandir mais rápido, né? Agora, quando é na segunda fase, eu tenho que fazer 70 ml por quilo. Faço em menor tempo, mas é a mesma quantidade que eu estou administrando ali. Essa é a primeira fase, que é a fase de expansão volêmica. Beleza? Se eu tenho uma melhora no meu paciente em si e preciso continuar ali um pouco internado,
eu posso ir para a fase de manutenção, que a fase de manutenção é a solução glicofisiológica, ou soro glicosado ali, onde a gente vai colocar nosso paciente por 4 ml quilo-hora. Lembre-se, embora a gente tenha preconizado que o plano C precisa ser endovenoso, às vezes a gente pode ter uma outra alternativa. Embora ela seja um pouco invasiva, de certa forma, a gente pode usar a solução de reidratação por sonda nasogástrica ou nasointeral. Se caso, digamos, por questões de família ou decisão médica, tem vários multifatores assim, a gente pode utilizar essa sondagem para o nosso paciente e, digamos, deixar ali com o frasquinho de água que for ali, a solução de reidratação ali, de 20 a 30 ml hora. Porém, passou-se 3 horas. No caso de reavaliação e eu não tiver melhora do estado hemodinâmico, então eu vou ter que ir para terapia endovenosa. Bem, é isso. Esse aqui é praticamente o resumo, falando um pouco da questão de diarreia em crianças. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi um vídeo um pouquinho mais curto. Mas se caso vocês tiverem interesse, eu vou trazer mais outros vídeos voltados à questão da pediatria. Esse aqui foi um vídeo extra que eu não estava programado para ser realizado. Porém, se caso vocês curtiram, e se para continuar com esse quadro, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilha e se inscreva. Muito obrigado. Beijo.